Será que eu devia investir onde eu posso ganhar mais, mesmo correndo mais risco? Ou deveria investir onde eu ganho menos, mas eu ganho sempre? É disso que a gente vai falar hoje. Eu sou o César Sperandio. Eu sou a Yolanda Fordeloni e nós somos a Econoí, que é a tradução da economia, e hoje a gente está junto com a Mirai Corretora para traduzir os investimentos para você. Se inscreve para não perder mais nenhuma dica de inteligência financeira e deixa seu like porque você vai descobrir agora qual é o seu perfil de investidor junto com a gente. Será que eu sou mais agressivo nos investimentos? Ou será que eu sou conservador, moderado, tô ali no meio do caminho? A gente vai te ajudar a descobrir agora e ainda te dar umas ideias de investimentos de acordo com o seu perfil. Se liga! Investidor, Sussa! Comigo tá tudo ótimo e já aproveitando, Ioiô, qual você acha que é seu perfil de investidor? Agressiva, não, mentira. Acho que eu sou moderada. Tenho um pezinho ali na renda fixa, um pouquinho em ações, um pouquinho de tudo. Eu tenho certeza que eu sou moderado, porque todo teste que eu faço dá a mesma coisa. Eu vou fazer hoje de novo pra você acompanhar e eu queria saber de você. Já deixa aí seu comentário. Qual você acha que é seu perfil? Deixa o comentário aqui embaixo. Mas antes da gente fazer o teste, uma coisa muito importante pra você saber. Vamos explicar o que são esses três tipos de perfis? O conservador, moderado e o agressivo? Começando pelo conservador, se você gosta de aplicar naqueles investimentos de baixo risco, onde você vai ganhar um pouco, mas vai ganhar sempre, todos os meses, faça chuva, faça sol, você pode ser um conservador aí no mercado. É natural que esse tipo de investidor comece pela poupança e só aos poucos vá conhecendo mais do mercado. E aí que ele se surpreende, porque tem muito produto no mercado que rende mais do que a poupança, com um risco bem parecido, às vezes até menos arriscado que a poupança. Se você não gosta de arriscar, prefere preservar o que você conquistou a duras penas, o que você conseguiu economizar, prefere conseguir um rendimento previsível, você é conservador. Mas segura a onda aí, porque já já a gente vai te mostrar algumas opções para esse tipo de perfil. Antes vamos entender os outros perfis que a gente comentou aqui. Na outra ponta tem um investidor agressivo nos investimentos. Esse cara tipicamente aceita correr mais risco e normalmente quer ganhar dinheiro rápido. Ele tem sangue frio, o objetivo dele é ter rendimento maior do que o investidor conservador, maior do que o investidor moderado, e é por isso que entra muito na carteira dele o mercado de renda variável. Eu tô falando das ações, porque tem maior potencial de ganho nesse tipo de investimento. Entre esses dois perfis a gente tem o investidor moderado, que ele aceita correr um pouquinho mais de risco e pode deixar a grana também parada por um período maior. Tipicamente esse perfil de investidor ele tem um pouquinho mais de conhecimento do que o investidor conservador e, como eu falei, aceita mais risco e deixar a grana parada um pouquinho mais de tempo. Mas a gente tem que tomar um cuidado aqui, a gente não quer dizer que o investidor conservador é aquele inexperiente, só quem está começando. Tem, pelo contrário, muito investidor experiente que é considerado conservador. A diferença é que o investidor moderado tem uma consciência maior desse sobe e desce do mercado e não se desespera quando isso acontece. Tem um pouquinho mais de estômago no final das contas, né? Pois é, resumiu bem. Bora fazer esse teste junto? Mas antes, você sabe que independente do seu perfil de investidor, você tem que investir uma grana fixa todo mês, dependendo de quanto você ganha. E a regra 50-30-20 te ajuda a definir o quanto você tem que investir todo mês. Clica aqui e confere, você não pode perder. Deixa eu pegar meu note aqui, Iô. Eu já peguei o meu. Para fazer o teste aqui na tela da Mirai é muito fácil, eu vou clicar em meus dados e depois perfil de investidor. O meu já está respondido, mas eu vou refazer o questionário e você pode refazer a hora que você quiser. Bom, o teste começa perguntando um pouco sobre a sua experiência, se você já investe, não investe, se você conhece os produtos do mercado financeiro. Eu já coloquei que conheço. Investidor experiente, né? Sou mais certeza. Segunda pergunta tem a ver com os meus rendimentos, com quanto que eu ganho. A terceira tem a ver com o meu patrimônio, ou seja, tudo que eu acumulei ao longo da vida, quanto dinheiro eu juntei, quantas casas eu já tenho, e aí, carro, coisa do tipo. Quantos milhões, Cezita? Menos de alguns milhões, não é muito não. A quarta pergunta tem a ver com qual parcela do seu patrimônio você usa para investir. Sabe por que eles perguntam isso? Porque às vezes você fala, putz, tem R$1 milhão, mas na verdade você tem uma casa, você não tem nada que é líquido, que você possa de fato movimentar ali na sua conta. Então, quarta pergunta é nesse sentido, quanto que de fato você vai poder movimentar por meio da corretora? Aí em seguida, eles também te perguntam um pouco sobre o seu objetivo, né? Se é superar a inflação, se é simplesmente superar a renda fixa, enfim, você tem que pensar um pouco o que você quer fazer com essa grana. A outra pergunta tem a ver com o tempo que você pretende deixar a grana investida. Se você quer sacar rápido, se você quer deixar por muito tempo ou perder de vista. E aí você responde o que você quiser, que tiver a ver com o seu perfil, com o seu momento. O que tem a ver com as perguntas anteriores, né? Que você já refletiu o que você quer fazer ali ao investir, agora você tem que refletir sobre o tempo. Bom ponto. Além de você ter que
responder em quanto tempo você vai sacar o seu recurso, você também tem que dar uma pensada se você vai mexer na sua carteira nesse tempo. Você vai mexer daqui 6 meses, vai todo mês, uma vez por ano. Se você é afobado nos investimentos ou se você quer deixar ali e nem olhar por um bom tempo. É mais ou menos esse o perfil e cada um tem o seu, né? Vou mexer todo mês. Não, mentira. O outro tem a ver com os investimentos que você já fez nos últimos tempos, e aí você coloca se você já investiu em produto A, B ou C, fica à vontade aí para você responder. Responde a verdade, senão seu perfil vai sair diferente do adequado, hein? Outra pergunta tem a ver também com quanta grana você já aplicou nos últimos 12 meses, no último ano, e aí você coloca aí o valor que você investiu nos últimos tempos. Você vai lembrar, lógico, disso, afinal é grana que você deixou de gastar e tá investindo pensando no seu futuro. R$2. R$2. E também vão te perguntar aqui quantas aplicações você faz por mês. É uma, duas? Aliás, nos últimos 12 meses, né? Quantas aplicações você fez? Você fez uma, duas, três, mais de 10, enfim, dá uma pensada aí. E no final vem um tabelão de que você vai classificar a sua experiência com cada item de investimento, com cada produto de investimento. Vou responder aqui rapidinho, a gente já volta para conversar, peraí. Alguns momentos depois. E aí, Cezita? Cara, respondi aqui e deu mais do mesmo. Perfil moderado nos investimentos, que é realmente o que eu sou, não tinha nem dúvida disso, mas você tem que fazer o seu questionário aí pela Mirai para saber o seu. Qual que deu o seu? Moderado também, sou copiona. E aí você pode salvar o seu questionário e digo mais, se você vai no histórico de alterações, ver histórico, você consegue ver todas as datas em que você preencheu esse questionário e eventualmente refazer daqui a um tempo. Onde que é isso, eu? Eu já mostrei aqui, ó. Demorou, fechou. Não vou te mostrar não, porque quem assistiu já viu já. Agora que a gente já sabe qual que é o nosso perfil de investimento e você também já deve saber, vamos falar de quais os investimentos adequados para cada um deles? Como você deve imaginar, não existe investimento certo, você tem que se conhecer um pouco, porque mesmo dentro do conservador, por exemplo, tem o cara que nem tem a reserva de emergência, tem o cara que já tem a reserva de emergência, só que ele vai precisar da grana daqui um tempo, já tem um plano aí pro fim do ano, tem um cara que tá pensando no longo prazo para aposentadoria, então enfim, você tem que se conhecer um pouco antes de decidir qual que é o investimento para você. O cara do perfil conservador dos investimentos tipicamente vai investir bastante em renda fixa. Se você ainda não tem a reserva de emergência, uma ideia de investimento é você começar aplicando no Tesouro Selic, que tem todas as características necessárias para a reserva de emergência e você pode sacar a qualquer momento. Ao passo que você vai montando sua reserva de emergência, você pode em algum momento começar a pensar em alocar alguma coisa em Tesouro IPCA, por exemplo, que te protege da inflação para o médio e para o longo prazo. Então você está vendo aí na tela uma ideia, que é só uma ideia, não é uma sugestão de investimento, que você pode ter tudo em Tesouro Selic se você está montando sua reserva de emergência ou reservar uns 10% aí para o Tesouro IPCA, se a sua reserva de emergência já está em dia, beleza? Mas vamos para o investidor moderado, que é o nosso caso, né, Cezita? Aí nesse caso você já vai ter um pezinho lá na renda variável, estou falando de ação, fundo imobiliário ou mesmo fundos de ações. Uma alocação possível não é uma indicação, é só uma ideia, é você dividir 60% para renda fixa, por exemplo, e 40% para essa renda variável. E aí dentro da renda fixa você também pode fazer uma distribuição de ter um pedacinho em pós-fixado e outro pedacinho em um IPCA ou mesmo num pré-fixado. Sem esquecer da sua reserva de emergência, ela tem que estar sempre em dia, fechou? Você pode estar pensando que o investidor agressivo ele ia colocar 100% da grana dele em renda variável, como em ações ou fundos imobiliários, mas não é esse o caso. É recomendável ter renda fixa para qualquer perfil de investimento, justamente porque ele pode precisar sacar a grana dele e a renda variável não é recomendável para você resgatar no caso de uma situação de emergência. Pode ser até que o cara tenha que assumir um prejuízo no momento aí de desespero e isso, vai fazer o cara arrancar os cabelos, né? Então uma ideia de investimento possível seria, sei lá, reservar uns 30% da carteira para renda fixa, sem esquecer da reserva de emergência, separar uns outros, por exemplo, 40% para renda variável, levando em conta aí ações e fundos imobiliários, e reservar uma partezinha menor para até ações na gringa, como BDRs ou inclusive ações direto da Coca-Cola, Apple, o que mais? Amazon. A Amazon. Quem não quer investir em empresas desse tipo, né? E o que não deixa de ser renda variável, ou seja, continua com um pezinho ali no risco. E você que chegou até aqui deve ter reparado que a gente não falou de tempo de permanência em cada tipo de investimento e nem quais ativos que estão dentro da renda fixa, em qual ação que você deve comprar, porque isso é uma decisão individual. Mas se você chegou no mercado, tá perdidão, não sabe por onde começar, você pode ter ajuda profissional para isso. Na Mirai Asset tem profissionais especializados que te auxiliam e além disso você tem um canal aberto para ligar, tirar dúvidas,
dúvida, pedir um auxílio na hora de investir, enfim, é uma bela ajuda para quem está começando. Se você ainda está perdido em como encontrar o equilíbrio entre renda fixa e renda variável, nesse vídeo aqui do lado a gente explicou isso, que é como você vai fazer o rebalanceamento da sua carteira. Você tem que assistir e já aproveita e se inscreve aqui para não perder mais nenhum vídeo do canal da Mirai Asset e continuar acompanhando dicas de investimento que nem essa. Te vejo na próxima.